Hello guys, how are you? Welcome to Dicas do Professor Tafarel. For the ones who don't know me, I'm teacher Tafarel. And today we're gonna have an English tip, okay? So, let's go! Neste vídeo, nós vamos conversar sobre modal verbs of necessity and obligation, ok? Então, vamos recapitular um pouco o que são modal verbs. Tá? Então, os modal verbs são os verbos modais, no inglês, que funcionam como uma espécie de verbos auxiliares, né? Porque eles acompanham sempre um outro verbo dentro das orações, e eles expressam diferentes modalidades, né? Então, os modal verbs podem expressar necessidade, obrigação, conselho, sugestão, permissão, proibição, enfim, né? Então os diferentes modal verbs eles vão trazer ideias diferentes dentro da frase, ok? Neste vídeo nós vamos falar especificamente de modal verbs of necessity and obligation, que são três que nós temos no inglês, né? Que são o must, que quer dizer deve, have to, que quer dizer tem que, e need to, que quer dizer precisa. Então vamos ver esses três modal verbs numa frase, né? Nós temos sempre a mesma frase, só muda o modal verb. Então, you must study quer dizer você deve estudar. You have to study, você tem que estudar. E you need to study, você precisa estudar, ok? Todos esses três modal verbs, eles indicam ou necessidade ou obrigação. Só que em termos de sentido, né, de força, digamos assim, nós temos uma diferença entre eles. O must tem aqui dois mais, né, dois sinais de mais, porque o must é o mais forte de todos. E a gente usa o must quando é assim, uma questão assim legal, né, quando for uma lei, ou quando é algo obrigatório mesmo, quando é uma questão assim de vida ou morte, né, por exemplo, you must study, né, você deve estudar ou vai reprovar de ano, né. O have to fica ali no meio, ele é um pouco mais fraco. Eu estou dizendo que a pessoa tem que fazer isso. Não é uma obrigação, né? Mas tem que fazer. E o need to, ele é o mais fraquinho dos três, né? Ele ainda é uma necessidade, é uma obrigação, mas é uma coisa assim mais fraca, que você precisa, né? Não é que vai acontecer algo horrível se você não fizer. Né? Então, os três modal verbs de necessity and obligation, eles têm essa diferença de sentido entre eles, ok? E na hora de usar esses modal verbs em frases afirmativas, a gente sempre usa essa estrutura aqui. O sujeito, né, no caso aqui you, aí o modal verb, must, have to ou need to, seguido do verbo principal, que aqui seria o study. Entendidos então quais são os modal verbs of necessity and obligation e como usá-los em frases afirmativas, vamos ver agora como usar esses modal verbs in negative sentences and in questions, tá? Então vamos começar com as negative sentences, ou seja, quando eu digo que algo não é necessário ou quando algo não é preciso, tá? Então nesse caso eu uso dois modal verbs só, que é o have to, que no negativo fica don't have to, e o need to, que no negativo fica don't need to, tá? Então, you don't have to study, eu estou dizendo que você não tem que estudar. You don't need to study, você não precisa estudar, tá? Por que a gente não pode usar o must nesse caso, tá? Eu até deixei aqui a frase, mas eu vou explicar por que a gente não pode usar o must no negativo para falar de obrigação ou de necessidade. Porque must not ou mustn't significa não deve. E aí, nesse caso, o must ele deixa de ser um modal verb of necessity and obligation e ele vira um modal verb of prohibition, né? Porque eu estou proibindo a pessoa de fazer isso. Então, se eu digo you must not ou you mustn't study, eu estou dizendo que você não deve estudar, ou seja, eu estou proibindo a pessoa de fazer isso. Então, modal verbs de necessity and obligation negativos é só o don't have to e o don't need to, ok?
Vamos ver agora ainda como usar esses modal verbs in questions, né? Que é quando eu pergunto se algo é necessário ou obrigatório. Nesse caso, o must volta a ser usado, né? Então, must we study? Eu estou perguntando se nós devemos estudar. E must, como é o verbo auxiliar, ele precisa vir para frente do sujeito. Com have to e need to, eu uso o do antes do sujeito. Então fica do we have to study? Ou do we need to study? Perguntando se nós temos que estudar ou se nós precisamos estudar. Então a gente só precisa prestar atenção nisso daqui. Must vem para frente do sujeito. Com have to e need to, nós usamos o auxiliar do antes do sujeito, certo? Então este foi o nosso vídeo sobre Modal Verbs of Necessity and Obligation. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrem de deixar o seu like e de se inscrever no meu canal, Dicas do Professor Tafarel, para receber mais dicas. Bye, bye!